Olá, tudo bem? Vamos começar agora o nosso módulo 4, relações interpessoais. Esse é um assunto bem interessante, muito útil. O foco normalmente fica em relações afetivas, amorosas, né? Isso também, obviamente, faz parte. Mas, na realidade, isso é bem mais amplo, a gente vai servir para qualquer relação humana. Bom, e a primeira questão é a questão da intenção. Então, quando eu vou buscar esse conhecimento em relação às outras pessoas, é importante a gente ter essa intenção mais pura, assim, digamos, ou boa. Eu estou querendo conhecer essa pessoa mais para poder interagir melhor com ela, entender mais o mundo dela, poder harmonizar a nossa relação, ou também poder ajudar essa pessoa. Isso eu falo porque às vezes a gente pode usar aqui no sentido muito egoísta, né, de acordo com os meus interesses, né. Então é importante essa intenção aí, que isso ajuda qualquer coisa. A boa intenção por trás faz toda a diferença. Então essa questão das relações humanas são fundamentais na nossa vida. Então não adianta a gente conhecer a nós mesmos, estar em harmonia com nós mesmos, né, como nós vimos no conhecimento anterior, né, que ajuda a gente a se conhecer, se harmonizar. Então é muito fundamental também eu saber lidar com as pessoas, lidar com o mundo das pessoas, saber entender, me posicionar de maneira mais adequada. Isso é muito complexo, toda essa questão da convivência é um aspecto bem rico da vida e um grande desafio. Então, para termos relacionamentos mais saudáveis, vai ser fundamental conhecer nós mesmos, é super importante, saber nos dominar, né, nos controlar, saber expressar o melhor de nós, e conhecer as outras pessoas. Isso exige muita sensibilidade, muita percepção, porque cada pessoa é única, cada universo é único. Não serve muitas regras, né, para uma pessoa eu posso falar de uma maneira, e se eu falar com essa mesma maneira para outra pessoa, ela pode não entender, ou ficar ofendida, ou ficar chateada. Isso é um aspecto que vai exigir muito sensibilidade e percepção. E à medida que eu vou entendendo mais as pessoas, os seres humanos, isso vai ajudando a gente se posicionar de uma maneira mais inteligente, saber expressar de uma maneira mais adequada, saber criar laços, saber se comunicar melhor. E esse sistema Zhou Min Li, essa aplicação do Xing que estamos estudando, ela pode ser uma ferramenta bem importante para isso. Vai ajudar a gente a entender as pessoas, nos colocar melhor, entender como a pessoa se expressa, como a pessoa entende o mundo. Então isso vai facilitar bastante. Mas, obviamente, que não vai resolver, né. O sistema serve para sempre para ajudar a gente. Nenhum sistema vai esquematicamente solucionar os nossos problemas. Por mais que a gente, entenda o número do ano dela, o número mensal, né, e o número energético, por exemplo, né. Então a gente vai ter que sempre ter essa sensibilidade, coração, coração, né, para a gente poder realmente efetivar isso. Também temos que saber entender como as pessoas são e respeitar elas, o que elas querem da vida, a sua proposta, também os seus limites, os seus potenciais, né. E muitas vezes, querendo até ajudar as pessoas, né, a gente fica impondo coisas que não tem a ver com a natureza dela, ou que eles superem limites que às vezes nem eu mesmo consigo superar. Esse conhecimento das relações interpessoais é bem amplo, a gente pode usar em vários sentidos, em vários tipos de relações. Aqui eu botei uma lista só para a gente ter uma noção e uma visão de possibilidades, né. Então, a mais imediata é entre casais, né, entre namorados. Então isso vai ajudar aí a entender o parceiro, entender, a harmonizar, então é bem importante isso, né. A escolher também, às vezes você está em dúvida, então às vezes pode ter fatores ali que te ajudem a ter mais critérios, né. Também entre pais e filhos, ou seja, isso é muito importante, né, que a nossa missão como pai é ajudar nosso filho a ser o mais feliz possível, mais realizado, né. Agora para isso, eu tenho que entender a natureza dele. É muito comum a gente ter um padrão interno e querer algo para o filho, mas que não tem a ver com a natureza dele. Muitas vezes, inconscientemente, a gente projeta nossos próprios desejos, nossas frustrações, também aquilo que eu queria fazer ou realizar que não fiz, eu quero, através do meu filho, fazer. É importante entender o que ele é, a natureza dele, e saber que todas as pessoas têm um potencial muito bom de crescimento. Então, a partir desse conhecimento, ajudar ele a crescer, não impor o que eu acho, o que eu considero, e às vezes a gente faz muito esse erro, né? Mas é uma agressão à natureza da pessoa, né, certo. Então, sei lá, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma natureza mais sensível, mais artística, né, e eu quero que ela seja advogado, por exemplo, que eu acho que é bom, vai dar estabilidade, tá ótimo, muitas pessoas ser advogado vai ser muito bom, né. Agora muitas pessoas para outras não vai ser. Aí vai, entre irmãos também, muito interessante, né.
Eu já vi muitos casos aí de pessoas que têm dificuldade de lidar com os irmãos, né, e às vezes conhecimento vai entender mais ele, vai poder dar critérios para melhorar essas relações. Entre amigos, para poder ajudar certos amigos ou limpar certas arestas de relacionamento, né. Entre chefe e empregados, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho vários funcionários, então saber a natureza de cada um, usar esse sistema, né, eu vou poder colocar a pessoa no local que ela vai estar mais feliz, vai ajudar mais a empresa, e também entre os próprios funcionários, o trabalho em equipe, às vezes as pessoas são muito boas, muito eficientes, mas juntas não rende. Então com isso a gente pode ajudar essas pessoas a se entenderem mais ou modificar o grupo também, né. Ou acrescentar uma pessoa diferente ou mudar, se essas pessoas são muito boas junto, mas às vezes separados ou em outros grupos serão melhores ainda. E também a gente para entender nosso próprio chefe, né, então é bom fazer às vezes essa análise, às vezes um fator que a gente entenda aí vai gerar um posicionamento mais adequado nosso para poder ter um melhor diálogo, melhor comunicação, né. Entre sócios, também é bem importante, né. Às vezes antes de fazer uma sociedade, é bom avaliar aí essas relações interpessoais, essas tendências aí, porque isso pode evitar muito problema, e já o sócio que eu tenho, por exemplo, eu posso ver elementos que pode harmonizar mais. Entre colegas de trabalho, às vezes tem dificuldade com um colega, um problema, ou um colega que eu gosto muito, né, que eu quero entender mais ele, então é bem interessante. Com clientes ou parceiros comerciais também é importante, né. A gente quer, resolver algum problema com o cliente ou ajudar mais ele, entender como eu posso prestar um serviço melhor para esse cliente, então esse conhecimento vai ajudar muito, às vezes, a essa dinâmica da comunicação, das relações, né. E entre parceiros comerciais também, fornecedores ou empresa que a gente tem uma parceria, isso também pode ser bem útil para poder melhorar essas relações aí. E por último, que é uma relação muito importante e tradicional, né, na China, por exemplo, essa relação de professor e aluno, ou como tradicionalmente via, mestre e discípulo. Então, se eu sou professor de alguém, eu sou mestre, se é alguém que me tem como referência, então é muito importante eu conhecer essa pessoa mais, até para poder ver o ponto que ela está, o que está limitando, né, qual o potencial que ela tem, onde eu posso ajudar ela a ser mais feliz, se realizar mais, né. Então, isso tudo é importante e tem várias outras possibilidades, aqui é só um escopo para a gente perceber o quanto a gente pode utilizar essa técnica para melhorar essa convivência humana como um todo, certo.